Meus irmãos, nesta quarta-feira, 25 de março de 2020, nós continuaremos o estudo em 1 Tessalonicenses 5. Hoje nós veremos os versos 12 e 13. E nesses versos, esses versos tratam de como cultivar relacionamentos saudáveis. Nós queremos, nesta noite, iniciar essa reflexão, mas antes de fazê-lo, nós queremos orar. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, nós queremos contar com as Tuas bênçãos na compreensão da Tua Palavra. Queremos que Teu Espírito Santo haja em nós mais uma vez, porque assim explanaremos e entenderemos a Tua Palavra conforme a Tua vontade, aplicando-a em nossas vidas. No nome de Jesus, suplicamos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, aqueles que têm acompanhado os estudos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, todas as quartas-feiras, já sabem o que nós tratamos até aqui, e daqui por diante e hoje o assunto é cultivar relacionamentos saudáveis. E para iniciar esse estudo, nós vamos fazer a leitura desses dois versos, 12 e 13, que dizem assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Meus irmãos, o relacionamento na igreja é de uma importância extraordinária. Primeiro, porque nosso relacionamento deve ser o melhor possível com Deus, em obediência a Ele, e com os nossos semelhantes. E a igreja, nós podemos dizer que a igreja é uma família em que os relacionamentos devem ser pautados pelo amor. Pastor, como é que podemos evidenciar esse amor? É muito simples. Por exemplo, por meio da confiança. Se você deve ter confiança em Deus, deve ter confiança nos seus irmãos, naquelas pessoas que você está lidando dentro da igreja. Também pela reciprocidade, sendo recíproco uns com os outros no trato, nos afazeres, na comunicação, enfim, com gentileza. Também mostrando amizade ao seu irmão, é outra forma de mostrar o amor. E por fim, não esgotando toda essa relação, por fim para esse estudo, a compreensão. Devemos ter essa compreensão entre nós para que possamos caminhar em paz, caminhar com amizade, com respeito, com amor uns aos outros. Não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Se somos uma família, se a igreja é uma família, ela precisa ser o mais saudável possível. Agora nós veremos alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. Por exemplo, os crentes devem acatar com apreço os líderes. Apreço. O que é isso? Como é que isso se evidencia? Apreço é estima, é consideração, é admiração. É assim que nós devemos tratar uns aos outros. Devemos tratar não só uns aos outros, mas também os nossos líderes com apreço, com estima, com consideração. O verso 12 é o que nós estamos trabalhando agora, vendo agora. Paulo se dirige aos crentes como irmãos e lhes faz um apelo, em lugar de dar-lhes uma ordem. Então nós vamos ver aqui nesse verso 12, Paulo se dirigindo à igreja, aos irmãos, dizendo, e a forma que ele usou foi de apelo, e não simplesmente determinando, exigindo, dando uma ordem. Daí nós podemos entender que um líder sábio suplica com doçura. Isto é conviver em harmonia, conviver em amor. A razão por que os crentes devem acatar e obedecer aos líderes com apreço é por causa do trabalho que eles realizam. Um trabalho que não é para cada um deles, não é para nós os líderes. Esse trabalho, primeiro, é para Deus. Evidentemente que nós vamos colher os resultados dele aqui na terra, mas nós fazemos para Deus. E não se trata de prestígio pessoal. Esse é o trabalho que faz grande o ser humano. O trabalho de evangelização, o trabalho de divulgar a palavra, o trabalho de atender o próximo. É uma verdadeira insígnia de honra. É o serviço que se realiza uns para com os outros, com o propósito de estar fazendo
à vontade de Deus. Então, os crentes, nesses relacionamentos, devem acatar com apreço os seus líderes. Tenham isso em mente. Outro aspecto também que nós vemos no versículo 12, Paulo ensina que a liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. Também no verso 12, olha só, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Essa parte do versículo nos chama muita atenção, porque os líderes devem ser obedecidos em razão da natureza do seu trabalho. Isso diz respeito tanto ao trabalho corporal, físico, quanto ao trabalho mental. Então, esse ensinamento de Paulo, que a liderança é um posto de trabalho e não de privilégios. Quantas vezes as pessoas querem uma posição na igreja, dizem que vão trabalhar, mas só olham para os privilégios. Eu vou ocupar tal função na igreja, tal cargo na igreja, porque nesse cargo eu estarei à vista, as pessoas vão me ouvir, as pessoas vão me ver fazendo, e então eu serei honrado. Não deve ser este o princípio do cristão. O cristão precisa trabalhar não por privilégios, mas para honrar, respeitar a Deus e cumprir os seus mandados. O líder espiritual é um servo, é um trabalhador. Por isso, nós devemos honrar a liderança na igreja, porque a liderança é uma plataforma, a igreja é uma plataforma de serviço. O que é uma plataforma? É uma superfície plana, horizontal. Então, assim nós podemos dizer que a igreja é. No relacionamento, estamos todos na horizontal. Não tem ninguém se sobrepondo ao outro. Estamos todos trabalhando uns para com os outros. Os líderes trabalham entre os irmãos e não acima dos irmãos. Esse é o desejo deles, é estar juntos, é procurar fazer com que todos se sintam bem. Eles não são dominadores do rebanho, e sim servo deles. Assim é que devem se comportar os líderes para que haja esse relacionamento saudável. Eles vivem para apacentar as ovelhas e não para explorá-las. A realidade que nós temos visto aí, principalmente por meio da TV, é que muitos líderes têm procurado sempre explorar, tirar um proveito das suas ovelhas, dos membros da igreja. Não é ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é que nós façamos o bem a todos, recebamos o bem na mesma proporção. Então, não devemos explorar os membros da igreja, e sim servi-los em amor. A liderança também é um ministério de presidência dada por Deus. Também no versículo 12, nós vemos isso. Olha só, que acateis com apreço os que vos presidem no Senhor. Vejam essa informação do verso 12. O líder espiritual exerce a função de um pai espiritual na igreja. Sua liderança é delegada por Deus no exercício da autoridade do líder de ser firme e, ao mesmo tempo, com doçura. Essas características precisam estar presentes nos afazeres, no dia a dia do líder. Ele precisa ser firme, mas, ao mesmo tempo, ele deve tratar todo o seu rebanho com doçura. Quando um líder deixa de ser ovelha, ele, na realidade, se torna um lobo. E os lobos, normalmente, eles atacam, normalmente, eles querem tirar proveito da situação. Outro ensinamento que ainda está no verso 12, a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. Vejam como está escrito, que acateis com apreço os que vos admoestam. Ainda no verso 12, acateis com apreço os que vos admoestam. Os admoestadores são aqueles que despertam a mente de seus irmãos para obedecer às ordenanças de Deus. Assim é que nós devemos ver as admoestações. As pessoas chamando a atenção uma da outra, despertando uma despertando a outra para obedecerem a Deus. O líder é aquele que tem o direito e a autoridade para confrontar os membros da igreja, corrigindo-os, encorajando-os e consolando-os. No verso 13, que é o que nós vamos verificar agora,
Os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. No verso 13, veja, vamos fazer a leitura novamente do verso 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam sua liderança em plena medida. Não é uma medida lá no fundo do copo, não é pelo meio, não, é na sua capacidade total. Aí nós vemos uma igreja saudável. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade e uma tarefa difícil. As batalhas e os fardos são muitos. E algumas vezes o encorajamento é pouco, tanto do líder para os seus liderados, como dos liderados para o líder, porque o líder também precisa de encorajamento. Precisamos ser pródigos no encorajamento e intercessão a favor dos nossos líderes. É uma orientação que temos aqui para que os liderados sempre estejam orando, sempre estejam se preocupando com os seus líderes. Não se pode esquecer que o amor e a consideração aos líderes são em razão do trabalho que eles desempenham e não por motivos de privilégios requeridos pelos líderes. Se em algum momento o líder estiver querendo ou exigindo privilégios, o irmão deve ter autoridade também e dizer não é desta forma, nós queremos reciprocidade no nosso relacionamento. Se os crentes falam mal, por exemplo, de seus líderes e não os acatam, nem lhes dão a devida honra, a desarmonia, a murmuração tomam conta da igreja. Essa é uma realidade. Sempre que aparece alguém murmurando e não acatam os líderes, logo a igreja vira uma balbúrdia só. Então, sigam a orientação do seu líder, principalmente deste que vos falo agora, que sempre orientou a igreja a quando tiver qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer reclamação, procure diretamente o seu pastor. Não vá procurar outros membros da igreja, porque daí se forma uma fofoca e para se resolver o problema fica pior, porque o problema cresce de forma descontrolada. E outra informação desse verso 13 é que Paulo dá um conselho. Paulo dá não um conselho, e sim uma ordem. Vejam o que diz o verso 13, a parte B. Vivei em paz uns com os outros. Isso quer dizer, parem com as murmurações. Em lugar de criticar os seus líderes, sigam suas instruções de modo que a paz venha a reinar. Evidentemente que paz aqui nesse verso significa ausência de dissensão. E por fim, os líderes devem ser respeitados e obedecidos, a menos que estejam fora da vontade de Deus. E esta é uma observação um tanto dura para os próprios líderes, porque se eles estiverem fora da vontade de Deus, seus liderados não têm o dever de seguir as suas orientações, mas sim de chamar a atenção desse líder e levá-lo ao caminho e à posição que ele exerce de liderança na igreja. Assim nós terminamos o estudo desses dois versos de 1 Tessalonicenses, e se alguém tiver alguma pergunta, poderá colocar no WhatsApp e eu estarei respondendo oportunamente. Que Deus nos dê, então, a bênção da compreensão da sua palavra e que tenhamos um restante de noite em paz para a honra e glória do nosso Deus. Amém.